Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós passaremos agora para o momento da exposição bíblica. Por isso, quero convidar a todos para que abramos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Eu lerei os versículos de 34 a 38 para a nossa reflexão nesta manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é viva, verdadeira, a Tua palavra que é autoridade para as nossas vidas. Rogamos, Pai, que por graça e misericórdia o Senhor venha falar com cada um de nós. Prepara, Senhor, o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos entender e receber a Tua palavra. E que possamos, ó Deus, ser capacitados pelo Espírito Santo para colocá-la em prática na nossa vida cotidiana diante do Senhor e para a glória do Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos e pedimos. Amém. Meus queridos, o que significa seguir Jesus? Será que existe um custo real para aqueles que seguem Jesus? Será que existe um custo para ser um discípulo autêntico de Jesus? Ao contrário do que se pode pensar, seguir Jesus não é algo tão simples e nem sem custo. Não se trata de segui-lo como fazemos com alguém em uma rede social ou em uma página da internet. Nessas plataformas digitais, por exemplo, nós seguimos famílias, nós seguimos amigos e pessoas que nós admiramos. No entanto, aqueles que nós seguimos geralmente não exigem muito de nós. No máximo, uma curtida, no máximo, um compartilhamento, mas nada além disso. Mas seguir Jesus definitivamente não é simples assim. Jesus exige que o sigamos de uma maneira bem diferente, de tal forma que não sigamos mais ninguém como nós seguimos a Ele. E segui-lo não é algo tão confortável como se pode imaginar. João Calvino, escrevendo sobre a seriedade de seguir a Jesus como um discípulo autêntico, destaca que os seguidores de Jesus deveriam se preparar para uma vida difícil, penosa, inquieta e repleta de muitos e vários tipos de mal. C.S. Lewis, falando de uma maneira mais geral sobre o cristianismo, disse que se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, ele afirma, definitivamente, eu não aconselharia o cristianismo. O ponto de tudo isso e dessas citações aqui é destacar que seguir Jesus envolve um custo real, de tal modo que o próprio Jesus nos chama à consideração cuidadosa do que significa segui-lo. Há quem diz que seguir Jesus custará tudo, mas o que você ganha é maior do que o que você perde. O pastor Jonas Madureira, escrevendo sobre discipulado, afirma que seguir Jesus não é tanto sobre como ganhar, mas é sobre como perder. Ele resume o discipulado nessa perspectiva. Esse texto de Marcos, que acabamos de ler, nos levará então a pensar e a considerar essa realidade do custo real para seguir Jesus. Os comentaristas destacam que Marcos, capítulo 8, principalmente dos versículos 27 até o 38, apresenta para nós três temas fundamentais neste evangelho. E esses temas estão centrados na cruz de Cristo. Estão preparando a caminhada de Jesus para Jerusalém, quando ali então ele passaria pela via dolorosa e ali ele seria então crucificado. Os versículos de 27 a 30 destacam quem Jesus é, e o ponto é mostrar que ele é o Cristo. Os versículos de 31 a 33 destacam que Jesus veio servir, sofrer e morrer. E os versículos de 34 a 38 apresentam o que Jesus requer dos seus seguidores
dos seus discípulos. Vejam que Marcos destaca logo no início do versículo 34, que Jesus convoca uma multidão e os seus discípulos para anunciá-los algo muito sério. O peso da seriedade que Marcos apresenta para nós aqui nesse texto está no fato dele descrever que Jesus convocou a multidão. Jesus parou a multidão, Jesus convocou a multidão e ele chamou a atenção desse povo, porque o que ele iria dizer era algo muito sério. E isso acontece depois do episódio de Jesus falar da sua morte para Pedro, para os seus discípulos, e de ser repreendido por Pedro e em seguida ter que repreendê-lo. Os evangelhos destacam que Jesus em seu ministério era seguido por uma multidão de pessoas com interesses variados. Nas narrativas dos 4 evangelhos a gente consegue perceber isso. Nessa multidão estavam aquelas pessoas que eram entusiasmadas com Jesus. Pessoas que queriam o pão e o peixe que ele multiplicava, queriam ver os milagres ou ter um milagre de Jesus e receber a cura que ele então realizava. Outros ali estavam apenas para observar Jesus, tentá-lo, para ver se ele se contraditaria ali, teria uma contradição, se ele erraria em alguma interpretação da lei e na própria prática da lei. Mas o que todas essas pessoas queriam, na verdade, era não ter compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Essas pessoas não tinham parado para ponderar e entender o custo real do que significava estar na caminhada com Cristo, seguir Jesus como um discípulo dele. Eu suspeito, irmãos, que parte dos cristãos dos nossos dias, e eu não consigo aqui quantificá-los, ainda não pararam para ponderar e entender o que realmente significa seguir Jesus. O número de cristãos no Brasil é alto, mas será que esses cristãos, a sua maioria, tem ponderado, tem pensado sobre o custo, sobre o que significa seguir Jesus? O que Jesus espera de nós como seus seguidores? Eu não estou falando, meus irmãos, que há um custo que devemos pagar para sermos salvos, porque não há. Esse custo foi pago por Cristo Jesus, mas há um custo para segui-lo, para ser um discípulo autêntico e fiel a esse que nos salvou. O que é marcante aqui, de início nesse texto, é o fato de que Jesus não se apega ao número da multidão e à fama que isso poderia lhe proporcionar. Ele poderia muito bem não exortar a multidão, não convocá-la para falar algo tão sério como ele vai passar a falar. Mas ele não se apega ao número e nem à fama que isso poderia lhe dar. Pelo contrário, ele passa a alertar a multidão, e os seus discípulos estavam ali, sobre o custo real de ser um discípulo autêntico. Jesus apresenta o custo real de segui-lo. E é isso que nós iremos pensar nesta manhã. Aqui a gente tem no versículo 34 algumas exortações de Jesus. Depois, nos versículos de 35 a 38, a gente tem 2 motivos ou 2 razões do porquê Jesus tem que fazer essa exigência, ou 2 exigências que a gente tem no versículo 34. Eu quero então destacar e pensar com vocês isto nesta manhã. Primeiro, a gente tem então na parte A do versículo 4, Jesus exigindo autonegação daqueles que o seguem. Observe como o texto nos apresenta a exortação de Jesus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que significa a si mesmo se negar? Que exigência é essa que Jesus está fazendo para nós aqui, para aqueles que o seguem? Negar a si mesmo não é a negação de algo, mas é a negação de alguém, é a negação de si mesmo. É a negação, queridos, da supremacia do nosso eu. É a negação do nosso velho homem. É ser ateu de nós mesmos e crentes de Deus. Por vezes a gente precisa fazer isso. É deixar de crer em nós mesmos, nas nossas forças, nas nossas capacidades, mas ser crente de Deus. É a recusa em permitir que a vida seja guiada pelos nossos próprios interesses. É dizer não aos nossos desejos, não ao nosso ego, a fim de vivermos em obediência e submissão ao senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Porque uma coisa que precisa ficar claro é que Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Então a nossa vida deve ser submissa a Ele. As nossas ações precisam refletir a vontade dEle para a nossa vida.
Essa exigência de Jesus aqui, ao contrário do que se pode pensar ou do que pode parecer, é na verdade muito graciosa, irmãos, porque a triste realidade é que se formos deixados e entregues ao nosso próprio querer, aos nossos desejos e interesses, nós caminharemos para a destruição. Se você viver de acordo com o seu eu, se você não negar a si mesmo e procurar a viver de acordo com aquilo que você tem como interesse para a sua vida, o resultado será destruição. Ou seja, Jesus passa uma exortação para nós que nos livra de nós mesmos. É importante para a nossa caminhada com Ele. E é interessante destacar isso porque em uma época em que muitos pregadores e coaches ensinam que tudo o que você precisa é confiar em si mesmo, Jesus nos convoca a negar a nós mesmos, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida e que é Ele quem governa com perfeição e sabedoria a nossa vida. É o contrário daquilo que muitos têm pregado nos nossos dias. Nos nossos dias, a gente encontra muitos falarem, olha, seja você mesmo. Jesus está dizendo, não seja você mesmo. Não seja você mesmo. A gente encontra muitas pessoas dizendo, seja feliz. Jesus está dizendo, não, seja parecido comigo. Seja parecido comigo. Procure viver de acordo com a minha vontade. Negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro custo do discipulado. Junto a essa exigência aqui de negar a si mesmo, está outra exigência que Jesus apresenta para nós ainda, nesse versículo 34. Olha só, Jesus exige também a nossa disposição para um certo tipo de sofrimento. Como ele apresenta isso? Na continuidade ele diz, tome a sua cruz, siga-me. O que significa tomar a nossa cruz? Será que Jesus quer que nós caminhemos para o Calvário e ali sejamos crucificados, como Ele foi crucificado? Será que é isso que Jesus está exigindo dos seus discípulos? Aqui, para que a gente entenda a declaração de Jesus, a exigência de Jesus, é preciso primeiro entender que a multidão e os discípulos ainda não tinham visto Jesus carregar a sua cruz até o local que ele seria crucificado. Isso ainda iria acontecer. O Evangelho de Marcos está preparando para nós a narrativa para o começo dessa via dolorosa de Jesus. Portanto, quando Jesus fala de cruz aqui, ele está falando do que ela significava. É uma linguagem metafórica e não literal. A gente não precisa realmente pegar uma madeira, fazer cruz e colocar sobre os nossos ombros, pagar penitência com isso. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. A cruz aqui, irmãos, era um símbolo de rejeição, era um símbolo de humilhação. Vocês sabem bem que a cruz era um instrumento de crueldade, de dor, de desumanização e até mesmo de vergonha, utilizada pelo Império Romano. Era a maneira do Império Romano mostrar a sua autoridade. Era a maneira do Império Romano mostrar para os povos que ele estava no controle. E ai daqueles que agissem em rebeldia contra esse império. Aquele que carregava uma cruz, então, ele tinha sido banido porque era considerado uma ameaça. Era um problema para todos. Ele, portanto, deveria ser eliminado, mas não sem antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Sendo assim, quando Jesus diz que nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo, isso significa que aquele que segue Jesus terá que lidar com humilhação. Terá que estar preparado para lidar com o sofrimento que esse mundo hostil ao Evangelho e a pessoa e a obra de Cristo pode causar. Eu sei que nós vivemos em um país em que não há perseguição física, mas a gente tem perseguição de ideias, que são contrárias à palavra de Deus. Mas a gente tem também irmãos que estão espalhados, irmãos que vivem em outras nações que sofrem perseguição física. E Jesus está anunciando que essa realidade ela pode acontecer. Por isso que a gente precisa estar preparado para tomar a nossa cruz, porque a gente vai passar por humilhação, a gente pode passar por sofrimento. O tomar a cruz aqui então reforça e acentua o significado de negar a si mesmo. E há um elemento contextual importante aqui. Lembre-se que o Evangelho de Marcos foi escrito primariamente para os cristãos de Roma. Esses cristãos viviam sob a tirania do imperador Nero, que tinha o costume de crucificar os cristãos, expô-los à vergonha, fazendo da morte deles uma diversão para o povo. Olha o cenário caótico que aqueles que recebem o Evangelho, escrito por Marcos, tinham que lidar.
Esse trecho, então, do Evangelho de Marcos ensina aos seus leitores que ser um discípulo de Jesus é segui-lo em meio a essas dificuldades e lutas, com a certeza de que a adversidade sob o governo de Nero não era um sinal do abandono de Deus. Pelo contrário, a cruz os identificava com Cristo. Não era um sinal de que Deus havia abandonados. Não, mas os identificava com Cristo. Por isso que Jesus está dizendo, olha, tome a sua cruz, pois ela identifica comigo. Em Lucas 14, 27, Jesus diz que, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Note, irmãos, que a cruz é essencial para quem segue Jesus. O texto de Lucas 9, 23, paralelo a esse de Marcos, é mais específico em dizer que nós devemos tomar a nossa cruz dia a dia. Todo dia a gente precisa tomar essa cruz. É claro que, infelizmente, essa realidade do tomar a cruz e seguir Jesus pode ser minimizada e até mesmo deixar de existir. Isso pode acontecer quando a cruz de Jesus é ressignificada pelos ditos seguidores dele. Quando essas pessoas, por medo de não ficarem bem vistas com a sociedade, enfraquecem o poder confrontador do Evangelho ou minimiza a mensagem do Evangelho, distorce a mensagem do Evangelho, essas pessoas estão abandonando ou ressignificando a cruz de Cristo. Quando a Bíblia, irmãos, deixa de ser a nossa única regra de fé e prática, quando ser fiel a Jesus deixa de ser a nossa prioridade, a gente está ressignificando a cruz de Cristo. Mas isso gera consequência. No lugar de um cristianismo autêntico que passa a existir, é um pseudo-cristianismo, engolido pela nossa cultura, moldado e regido por ela. E ela quer fazer isso com a gente. Se a gente ressignificar a cruz de Cristo, dar outro significado para ela, se a gente ressignificar essa realidade de que nós precisamos tomar uma cruz para seguir Jesus, para ser um discípulo autêntico, a nossa cultura, irmãos, nos molda da maneira que ela quer e nos faz viver na contramão da vontade de Deus. E o cenário piora, meus irmãos, pois aqueles que acham que pode seguir a Jesus dessa forma, forjam para si uma cruz do seu jeito, com medidas e pesos aceitáveis, sabe? Uma cruz confortável para si. Mas não é essa cruz ressignificada que nós devemos tomar. A cruz que devemos carregar é aquela que nos identifica com Jesus. Essa cruz, ela pode nos humilhar, ela pode causar sofrimento, ela pode causar desconforto, mas ela nos livra de nós mesmos, irmãos. Ela nos livra de nós mesmos. Ela nos faz andar na contramão do mundo, vivendo em obediência a Jesus, prontos para amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia, ainda que isso cause desconforto para nós. A gente precisa estar pronto a amar o que Deus ama, mas o que Ele odeia a gente também precisa odiar. Ele odeia o pecado, irmãos, a prática do pecado. Aqueles que estão mergulhados no pecado e que vivem como se ele não existisse. Ele odeia tal prática. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre aqueles que assim vivem. Aquele que segue Jesus dessa forma, meus irmãos, tomando a sua cruz sobre si, faz parte do reino de Deus. Passa por este mundo como peregrino, não se comprometendo com os valores pecaminosos deste mundo. John Stott, no seu clássico livro A Cruz de Cristo, diz que todo cristão é tanto um Simão de Cirene quanto um Barrabás. Como Barrabás, escapamos da cruz, pois Cristo morreu em nosso lugar. Aquela cruz, a gente não a tem sobre nós. Mas como Simão de Cirene, nós carregamos a cruz, pois ele nos chama a tomá-la e segui-lo. Lembra Simão de Cirene, narrado no Evangelho de Lucas? Ele tem que carregar a cruz ali para um determinado momento. Pois bem, Jesus está nos chamando para tomar a nossa cruz. Essas exigências de Jesus aqui apresentam um custo muito alto para nós. Mas nós veremos na continuidade do texto que há dois motivos ou duas razões pelas quais nós devemos obedecer a essas exigências, uma vez que nós precisamos ser discípulos autênticos de Jesus. Versículos de 35 a 37, nós podemos ver que Jesus nos coloca num paradoxo de perdas e ganhos. Seguir a Jesus nos faz viver nessa condição. Olha o que a gente tem aí nesses versículos. Jesus diz, olha, quem quiser, pois, ele está dando agora então o motivo, a razão do porquê ele faz a exigência,
as duas exigências no versículo 34. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Queridos, no versículo 35, Jesus deixa claro que os seus seguidores vivem esse dilema de perdas e ganhos. Acerca da vida, Jesus afirma que aquele que quiser salvá-la, o que acontecerá com ele? Irá perdê-la. Enquanto que aquele que perdê-la, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, compromissados com Cristo e com o Evangelho de Cristo, irá salvar a sua vida. Essa afirmação esclarece o sentido de negar a si mesmo. Reforça o sentido de tomar a cruz. Reforça o sentido de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É interessante porque hoje em dia é muito incomum encontrarmos pessoas na nossa cultura afirmando que nós devemos aproveitar ao máximo a nossa vida. Já ouviu esse tipo de conselho? Siga o seu coração, aproveite o máximo a sua vida, seja feliz, aproveite aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Faça o que te faz feliz. Só faltam colocar assinado Satanás no final do conselho. Queridos, há uma filosofia nos nossos dias que ela está aí na pós-modernidade, ela se espalha, está em livros, músicas, filmes, está aí na cultura pop. A filosofia existencialista é a que mais advoga esse modo de viver. E há um grande expoente nos nossos dias, um filósofo francês chamado Luc Ferry, um famoso filósofo existencialista dos nossos dias. Ele tem um livro chamado Aprenda a Viver. Olha só o título do livro, Aprenda a Viver. Ele propõe para nós uma nova possibilidade de vida. E ele afirma, olha a afirmação dele, ele afirma que a vida boa é a vida sem esperanças e sem temores. É, pois, a vida reconciliada com o que é, a existência que aceita o mundo tal como é. Luc Ferry, como existencialista que ele acredita que tudo que existe, irmãos, é o aqui e o agora. Portanto, aproveitemos o que o mundo tem a oferecer, porque morreremos e pronto. Aproveite ao máximo, porque a gente vai morrer, a gente vai deixar para trás tudo isso. Não há vida após a morte. Por isso ele diz, olha, a vida boa é a vida sem esperanças. Você não fique preso a uma esperança de eternidade. O problema é que isso é contrário à palavra de Deus. Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. E ele diz, olha, não tenha temores. Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ou seja, essa filosofia anda na contramão da vontade de Deus. Para aqueles que vivem assim, pautados por essa filosofia, consciente ou não, a vida cristã, meus irmãos, não passa de uma privação de tudo aquilo de bom que a gente pode aproveitar no mundo, sem se preocupar se é pecado ou não, se vai desagradar a Deus ou não. Mas há um grande problema em tudo isso, queridos. Essas pessoas lutam contra a realidade da eternidade que foi gravada em todos os seres humanos. No fundo, essas pessoas sabem, todos sabem que existe vida após a morte. A eternidade foi gravada em nosso coração. A existência não se resume a esta vida. E é isso que Jesus está frisando aqui. Há um dilema de perdas e ganhos, porque há uma realidade de uma vida que não termina aqui. Jesus caminha para mostrar uma continuidade na eternidade. É por isso que nos versículos 36 e 37, Jesus questiona, olha, que aproveito há em ganhar o mundo inteiro e no fim perder a alma? A alma aqui é uma referência para a continuidade da vida na eternidade. E mais, Jesus diz que a perda da alma é algo irreparável. A nossa vida aqui nessa terra, meus irmãos, é curta. O dinheiro e todos os seus bens materiais perdem o seu valor quando você for para o túmulo. Deixam de ter valor. Mergulhar-se no que o mundo tem a oferecer não traz felicidade, traz destruição, queridos. Passar a vida em busca de riquezas da terra e dos seus prazeres, sendo escravo de tudo isso, renunciando ao relacionamento com Cristo, é loucura, queridos.
é loucura. Se entregar às paixões e viver submerso nesse mundo, sem levar Deus e a sua palavra em consideração, é algo terrível, pois o fim será horrível. Não há outro caminho. O ensino de Jesus aqui é muito claro, meus irmãos. Duas opções estão diante de nós: ganho temporário, que traz perda eterna, versus perda temporária, que traz ganho eterno. Para nós cristãos, queridos, a vida ela é paradoxal mesmo. Pois ganhar é perder, e perder é ganhar. Ser grande é servir. Não é assim no reino de Deus? O grande, o maior é aquele que serve. Ser feliz é renunciar às promessas de felicidade do mundo para sermos verdadeiramente felizes em Cristo e nas suas promessas. A vida cristã, meus irmãos, ela é paradoxal mesmo. Ela anda na contramão daquilo que o mundo tem pregado e ensinado. Por fim, versículo 38, Jesus nos mostra que segui-lo envolve não sentir vergonha dele. Olha o que a gente tem no versículo 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aquele que segue Jesus não pode sentir vergonha de Jesus. Ele é alguém que nega a si mesmo, ele é alguém que toma a sua cruz, ele é alguém que vive em um paradoxo de vida, de perdas e ganhos, por isso, ele não pode sentir vergonha de Jesus. O ponto é que não eram só os inimigos de Jesus, os líderes religiosos da sua época, que sentiam vergonha dele. A própria multidão que ele convoca para alertar sobre essas realidades aqui, também sentia vergonha de Jesus. E dentre os discípulos dele, tinham aqueles que sentiam vergonha de Jesus. Jesus está falando de uma realidade, meus irmãos, que pode ser possível. Quando a gente olha lá para o cenário da crucificação, fica muito claro que a multidão tinha vergonha de Jesus. Por isso Jesus alerta que aqueles que tivessem vergonha dele, vivendo nessa geração adúltera e pecadora, e não mudou o cenário, continua assim, também ele, no seu retorno triunfal, sentirá vergonha dessas pessoas. Até porque elas não são discípulos de Jesus. Esses farão parte daqueles que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Vocês estavam na multidão, mas não faziam parte da multidão. Não faziam parte da multidão. Agora, será que é possível, queridos, alguém seguir Jesus e sentir vergonha dele? Existem pessoas que se dizem cristãs, porém vivem camufladas na sociedade. São agentes secretos de Deus. São pessoas que um não cristão trabalha com ele há muito tempo, porém não sabe que está trabalhando com um cristão. Porque essa pessoa não dá testemunho de Cristo no trabalho, na escola, na faculdade. São pessoas que não têm um testemunho cristão, não são semelhantes a Cristo, não se parecem com Cristo, irmãos. A maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir não reflete Cristo em sua vida. Mas Jesus deixa muito claro, meus irmãos, que é melhor confessá-lo agora publicamente, viver uma vida ligada a Ele, pautada pela vontade dEle, refletindo aquilo que Ele requer de nós, correndo o risco de ser desprezado pelo povo, do que ser popular agora e desonrado por Ele no dia do seu retorno triunfal. É melhor, irmãos, ser envergonhado agora pelo povo, mas não sentir vergonha de Jesus. Seguir Jesus, irmãos, implica reconhecê-lo e ser identificado com Ele em todos os âmbitos da vida. É ser cristão aqui no domingo, é ser cristão de segunda a sábado, é ser cristão dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, no trabalho, tudo que a gente faz. Se identificar com Ele em tudo o que a gente faz. Aplicações, irmãos. Percebam que Jesus não convocou a multidão para negociar com ela sobre como ele poderia ser seguido. É isso que Jesus faz quando ele convoca a multidão? Jesus poderia ser aqui democrático e dizer: olha, venham, vamos negociar aqui o que a gente pode fazer para vocês me seguirem. O que acha disso? Sim? Não? Cortemos então. Isso, o que acha? Jesus faz isso? Não. Isso significa que não podemos segui-lo do nosso próprio jeito, de acordo com os nossos termos, ou meramente como curiosos, retendo apenas o que nos agrada, o que Ele pede de nós, irmãos,
que nós o sigamos nos seus termos. É de acordo com a vontade dele. Não existe, irmãos, essa ideia de negociarmos com Cristo, descartando o que não gostamos e nos apegando àquilo que a gente gosta. Se assim o fizermos, nós seremos apenas como a multidão que o seguia. Assim correremos o sério risco de seguir um Jesus fabricado pelo nosso próprio ego. E um Jesus fabricado pelo nosso próprio ego não nos leva para a eternidade, nos leva para a condenação eterna. Um Jesus que tem que se encaixar na nossa agenda, um Jesus que tem que se encaixar nos nossos desejos, não é o Jesus das Escrituras. Não é, irmãos. Faremos parte de um cristianismo sem Cristo, que vive um evangelho alternativo e desconfigurado, vivendo apenas para o aqui e o agora. Agora, sabe por que Jesus não nos chama para negociarmos com Ele a vida que queremos viver? Sabe por quê, queridos? Porque a continuidade do Evangelho de Marcos nos mostra algo que muda tudo no nosso relacionamento com Ele. Jesus, irmãos, viveu a vida que nós deveríamos viver. Por isso que Ele não abre para negociação. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver, para que pudéssemos viver aquilo que o apóstolo Paulo declara em Gálatas 2:20, quando ele diz, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele viveu a vida que eu deveria viver. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O custo é alto, irmãos, para seguir Jesus. Mas não se esqueça que o maior custo foi pago por Ele. Ele foi crucificado. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu redentivamente por nós. Nos substituiu, tomou sobre si a ira de Deus, satisfez a justiça do Pai, viveu a vida que nós deveríamos viver, para que agora nós vivêssemos nele e para Ele. Nós estamos unidos a esse Cristo. A gente leu Colossenses 3, versículo de 1 a 4, quando Paulo fala dessa realidade. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, e agora nós vivemos com os nossos pensamentos direcionados para o céu, os nossos desejos direcionados para o céu, porque esse Cristo vai se manifestar. Ele vai se manifestar para aqueles que verdadeiramente são os seus discípulos. A manifestação final, triunfal, gloriosa desse Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos como autênticos discípulos dele, para a glória dele. Vamos orar? Coloquemos de pé, por favor.